Em algum momento você provavelmente já experienciou uma situação que te fez dizer: que mundo pequeno. Mas existem algumas coincidências por aí que são tão impressionantes que merecem um lugar especial na história. Sem mais delongas, aqui estão mais algumas coincidências que você vai ter que ver para acreditar. Bem atrás de você. O tempo pode passar muito rápido, e às vezes não percebemos quanto tempo se passou desde que vimos nossos entes queridos pela última vez. Mas uma década se passou desde que o britânico Michael Dick viu sua filha mais velha depois de se separar de sua primeira esposa. Então ele começou a procurá-la com a ajuda de suas outras duas filhas. Ele entrou em contato com um jornal local em 2007, e um jornalista de Suffolk Free Press fotografou o trio em sua cidade natal, Sudbury, prometendo que ele apareceria na próxima edição. A filha perdida de Michaels, Lisa, então com 31 anos, viu a foto, mas em uma inspeção mais próxima, percebeu que ela estava na foto também. Lisa, agora morando em Essex, estava visitando sua mãe, e estava no local exato em que a foto foi tirada, momentos antes, e elas podem ser vistas caminhando ao fundo. No início, Michael pensou que era tudo uma farsa, mas depois de se encontrar com Lisa, a dupla não conseguia acreditar em sua sorte incrível. Mega estorninho. Durante o outono, os estorninhos europeus voam para o céu em grandes bandos conhecidos como murmurações e assumem formas estranhas e maravilhosas ao se agruparem para se protegerem de predadores. Em 2018, o fotógrafo amador Daniel Bieber passou vários dias fotografando essas acrobacias aéreas em massa sobre a Costa Brava, mas só depois de verificar as fotos no computador é que percebeu algo incrível. Em uma das imagens, milhares de pássaros pareciam ter assumido a forma de um estorninho gigante no céu, em uma coincidência marcante. Esta incrível foto rendeu a ele o prêmio máximo em um concurso internacional de fotografia e até recebeu ofertas para exibi-la em galerias. Acertou em cheio. Este raio-x assustador pode parecer o seu pior pesadelo, e é certamente uma lesão muito desagradável. Mas não fosse por um golpe duplo de sorte, este cara poderia estar em uma situação muito pior. A imagem assustadora é o resultado de uma pistola de pregos falhando, não uma, mas duas vezes. E em ambos os casos, os pregos gigantes conseguiram errar por pouco sua rótula ou fêmur, o que certamente teria doído 10 vezes mais. Ei, ninguém disse que todas as coincidências são boas, mas isso certamente poderia ter sido pior. Carro de James Dean. O ator de Hollywood James Dean morreu em um acidente de carro em 1955, e a história do infame Porsche 550 Spider se espalhou desde então, graças a uma série de coincidências assustadoras. Quando Dean mostrou pela primeira vez o carro customizado para o ator Alec Guinness, Guinness disse a ele: "Se você entrar naquele carro, vai ser encontrado morto dentro dele na próxima semana." Dito e feito. Ele foi morto no carro apenas 7 dias depois. Mas as coincidências não param por aí. Depois que o carro foi revendido para George Barris, ele escorregou do trailer e esmagou as pernas do mecânico que o consertava, William Eskridge e Troy McHenry. Então compraram o motor e o colocaram em carros de corrida, mas enquanto competiam um contra o outro, McHenry perdeu o controle e bateu numa árvore, morrendo na hora. Barris então concordou em dar os restos do carro para uma exposição, mas seu primeiro local, uma garagem, pegou fogo. E na segunda exibição numa escola secundária local, o carro caiu da vitrine e quebrou o quadril de um aluno. Essas são apenas algumas das coincidências malévolas na longa história do carro amaldiçoado. A lenda diz que apenas uma peça permanece no Museu de Atrações Automobilísticas Histórias em Illinois. Foi por pouco. Imagine chegar ao seu destino após uma longa viagem e encontrar isso preso entre as saliências de borracha do pneu. Um passo errado e essa coincidência afortunada levaria esse motorista para uma paralisação completa, sem contar o dinheiro economizado. Depois de um quase desastre, o resto da viagem foi suave. Reencarnação. Em algumas religiões, como o budismo e o taoísmo, existe a crença de que, quando morremos, nosso espírito renasce como outro ser humano ou animal. Você pode não acreditar, mas existem algumas coincidências que são difíceis de contestar. O fundador da Ferrari, Enzo Ferrari, faleceu em 14 de agosto de 1988, e quase exatamente 2 meses depois, em 15 de outubro de 1988, nasceu o jogador de futebol alemão Mesut Ozil. Apesar de nenhuma relação real entre eles, alguém pode pensar que os dois são gêmeos ou pai e filho, uma estranha coincidência ou algo a mais. Booth salva Lincoln. O assassinato do presidente Abraham Lincoln por John Wilkes Booth, naquele fatídico dia de 1865, é tão famoso que se tornou conhecido como o crime do século. Mas e se eu dissesse que Booth salvou a vida de Lincoln não muito antes?
Bom, isso não é exatamente verdade, já que essa história realmente apresenta outro Booth, seu irmão mais velho Edwin e o filho de Lincoln, Robert Todd Lincoln, mas ainda é uma coincidência histórica. Em algum momento entre 1863 e 64, o destino reuniu os homens em uma estação de trem lotada em Nova Jersey, quando Robert Lincoln estava encostado em um trem enquanto comprava uma passagem para a pernoite. Quando o trem partiu repentinamente, Lincoln foi jogado no chão em direção aos trilhos, mas Edwin o agarrou pela gola do casaco e o salvou. Lincoln reconheceu Edwin, um ator de teatro, agradeceu-lhe e contou o incidente várias vezes, apenas para que os eventos cruéis de 1965 tornassem essa uma coincidência histórica muito irônica. Visitante inesperado. Os mais entusiasmados amantes da natureza não medem esforços para localizar suas espécies favoritas, mas às vezes precisamos de uma ajudinha da mãe natureza. Este caçador de borboletas realmente teve uma surpresa agradável quando o amiguinho que eles estavam procurando pousou bem em cima de sua própria foto. Quais são as chances? Talvez ele estivesse apenas procurando uma companheira. Quebra calculada. Em algum momento, todos nós cometemos um erro fatal na cozinha, ao deixar cair algo de cerâmica que se estilhaça no chão. Mas um usuário do Reddit teve que compartilhar essa coincidência incrivelmente sortuda, que também aconteceu para poupá-los de uma limpeza entediante. Sem um único fragmento solto, essa é uma quebra bastante satisfatória. Para todos os perfeccionistas de plantão, muito perfeito, não é? Premonição do Deus Ex. O clássico jogo de RPG para PC, Deus Ex, lançado em 2000, é um marco na cultura dos jogos, mas também tem uma reputação de algumas previsões do futuro muito assustadoras. A narrativa distópica se passa na cidade de Nova York, no ano de 2052, mas alguns dos jogadores mais atentos notaram uma omissão enorme no icônico horizonte, o World Trade Center, conhecido como as Torres Gêmeas, desaparecida. De acordo com os criadores, a razão para isso não foi nada mais do que uma falta de memória do jogo, mas a sua ausência ainda precisava de explicação. E é aí que as coisas ficaram estranhas. De acordo com o enredo, as Torres Gêmeas foram destruídas em um ataque, um ano antes dos verdadeiros ataques de 11 de setembro acontecerem. Troca de dedo. Mutações corporais como polidactilia, que resulta em dedos extras nas mãos ou nos pés, podem ser mais comuns do que você imagina. No entanto, encontrar alguém com uma peculiaridade física semelhante à sua não deve ser uma ocorrência comum. Então esses colegas de trabalho ficaram mais do que surpresos ao descobrir que, enquanto um deles tem 6 dedos, o outro tem apenas 4. Nos Estados Unidos, a chance de ter 6 dedos no pé é de 1 em 1.339 pessoas, enquanto a chance de ter apenas 4 é de 1 em 30.000 a 40.000, tornando as chances desses dois se encontrarem incrivelmente pequenas, se ao menos eles pudessem trocar de dedos. Mensagem em uma garrafa. Suas chances de encontrar uma mensagem em uma garrafa são quase as mesmas que suas chances de encontrar um bilhete dourado em um chocolate Wonka. Então, essa norueguesa ficou muito intrigada quando uma delas apareceu na praia local, na ilha de Ingoy. Depois de resgatar a garrafa em comum da Costa Rochosa, Helene levou a garrafa para casa e com cuidado pegou a nota enrolada dentro. No pedaço de papel havia um desenho de criança, datado de 14 de maio de 1996, acompanhado de um nome e endereço. Para sua surpresa, era o endereço residencial de sua infância, na vila de Havøysund, e o nome era de seu irmão mais novo, que havia falecido inesperadamente 4 anos antes. Embora ela não se lembre de seu irmão ter feito a anotação com apenas 5 anos de idade, ela presume que um irmão mais velho o ajudou a escrever o endereço, e ela ficou encantada que a mensagem de 23 anos voltou para ela. O caminho certo. Às vezes, as coisas se encaixam de forma inesperada, e não culpo este passeador de cães por parar para tirar uma foto dessa ocasião importante. Acontece que esses filhotes bem comportados estão no caminho que melhor corresponde às suas pelagens, o que é uma coisa boa, porque, de outra forma, isso teria desencadeado seriamente o meu toque. Loucura meteórica. Em outubro de 2018, uma família de Paris voltou para casa depois das férias e notou manchas de umidade incomuns no teto. Então, eles decidiram chamar um carpinteiro, suspeitando de um vazamento no sótão. Uma vez no alto, o trabalhador relatou que havia encontrado um ladrilho tão destroçado que apenas o Superman poderia ter quebrado dessa forma. Numa inspeção mais próxima, o carpinteiro, confuso, recuperou um pequeno objeto escurecido pelo calor alojado no isolamento. A família então inspecionou o objeto infrator e ficou chocada ao saber que era de origem extraterrestre. Na verdade, era um meteorito de 88 gramas, que estava na atmosfera há cerca de 4,5 bilhões de anos. Apenas cerca de 50 meteoritos pousaram em solo francês nos últimos 400 anos, e este foi o primeiro encontrado em um raio de 80 km de Paris. Mas essa não é a parte mais surpreendente da história. Acontece que o sobrenome da família é, na verdade, Comet. Então, pelo menos sabemos que se aliens existem, eles têm senso de humor. Tempo estranho.
Uma chuva repentina pode facilmente arruinar os seus planos para o dia, portanto, estar ciente da previsão do tempo é sempre uma boa ideia antes de sair de casa. Mas como exatamente você chama isso? 50% de chance de chuva? As chances disso acontecer com você devem ser muito pequenas, e eu não consigo decidir se a melhor opção seria começar do lado já molhado ou caminhar na chuva. Ensaio de coral explosivo. Na noite de quarta-feira, 1º de março de 1950, um ensaio do coral da igreja foi agendado na Igreja Batista de Westside, no horário de sempre de 7h20, mas às 7h27 uma explosão de gás devastadora destruiu completamente o prédio. Por incrível que pareça, nenhum dos 15 membros do coral estava presente, então ninguém ficou ferido. Todos os membros, incluindo o diretor do coro e o reverendo, estavam atrasados para o ensaio naquela noite, por motivos que variam de resolver umas coisas, apostar uma carta ou ter problemas com o carro. Esse atraso em massa era particularmente incomum, porque o diretor do coro era muito rigoroso quanto à pontualidade, e conforme cada membro chegava para testemunhar a devastação, eles lentamente perceberam que, felizmente, todos haviam escapado dela. Até hoje, todos eles acreditam que a notável série de coincidências tenha sido um caso de intervenção divina. Clones. Com cerca de 7,7 bilhões de pessoas atualmente no mundo, é completamente possível que você encontre o seu sósia algum dia. Mas uma foto como essa realmente desafia a explicação lógica. Quem quer que tenha capturado essa distopia de cabelos loiros no ônibus realmente revelou uma falha na Matrix, ou talvez tivesse apenas uma promoção de casacos bege e perucas loiras por aí. E não é a primeira vez que algo assim acontece. Os clones nessa foto de ônibus têm até namoradas iguais. Balas fundidas. Essas balas da Primeira Guerra Mundial de 1915 parecem algo de uma cena em câmera lenta em Matrix, e é difícil acreditar que algo assim poderia acontecer em primeiro lugar. Na realidade, essas duas balas não colidiram exatamente no ar, pois o cenário mais provável é que uma bala foi disparada e, coincidentemente, atingiu uma bala que estava na bolsa de munição do soldado, levando junto a bala não disparada, e criando essa imensa demonstração de poder de fogo. Isso explica por que o cartucho disparado tem marcas de rifle, enquanto o cartucho penetrado não. Pode não ser exatamente o que parece, mas na Batalha de Gettysburg, durante a Guerra Civil Americana de 1963, tantos tiros foram disparados que algumas balas, conhecidas então como mini-e-balls, atingiram umas às outras. Devido à imensa velocidade e impacto da colisão, o resultado lembra menos essas balas penetradas da Segunda Guerra Mundial, pois as duas mini-e-balls se fundiram em uma massa irreconhecível como essa. E aí, qual dessas coincidências você acha que foi a mais sortuda? Conta pra gente nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal, obrigado por assistir e até a próxima!